Quem quer ouvir a palavra? Então, Lucas vai ser boca de Deus aqui essa noite. Que o Senhor te use, te guarde. Eu não gosto nem de chegar perto dele, que fico pequeno, né? Eu me sinto um Davi aqui. Você viu? Você é o Golias, só que está do lado certo. Amém. Amém, gente? Você sabe por que o gigante Golias perdeu a guerra? Porque ele estava lutando do lado errado. Por isso que foi atingido. Porque se Golias estivesse do lado do exército de Israel, ele não caía nunca. Tem muita gente grande caindo porque não está do lado certo. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a tua igreja. E que o Lucas seja, Senhor, usado por ti. E que teu Espírito Santo possa falar através da vida dele. E, Senhor, eu sei que ele tem sonhos, projetos, tem situações que precisam ser resolvidas. Que, Senhor, a tua bênção esteja sobre a vida dele, da Rebeca, da Luísa, e que eles possam cada dia mais viver o teu sonho, Pai. Amém. Glória a Deus. Boa noite, Lagoinha. Graça e paz, amém. Fala para essa pessoa que está do seu lado, que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Amém. Com muita alegria aqui essa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. O meu objetivo aqui é não atrapalhar o que o Espírito Santo quer fazer nessa casa. Amém? Então, que você esteja com seus ouvidos atentos aí à palavra de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de João. Livro de João, capítulo 6. João capítulo 6, verso de número 16. Se você achou, diz amém. Amém. A Bíblia vai dizer assim: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro. Passaram o que, Lagoinha? Para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera a ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitando-se por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estadios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Mas Jesus disse, Lagoinha: sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? A gente vai ver no capítulo 6 que Jesus começa fazendo um grande milagre, que é a multiplicação dos pães e peixes. Quem se recorda disso? A gente vai ver após isso, e no final desse trecho, dessa passagem da multiplicação dos peixes, que pelo que Jesus tinha feito, o povo queria proclamar Jesus Rei à força. O povo queria o quê? Proclamar Jesus Rei à força. Jesus, sabendo disso, ouvindo esses boatos, ele se retira. Porque o propósito de Jesus não era terreno, o propósito de Jesus era do céu. Assim como o propósito da minha vida e da sua não é terreno. O seu propósito é do céu. E a gente, quando busca por isso, a gente quando caminha por isso, a gente começa a entender o que Deus quer fazer através da minha e da sua vida. A gente começa a ter discernimento espiritual para caminhar nessa terra. A gente começa a ter direção, a gente começa a ter destino, porque Deus fala em meio ao caminho. Então Jesus caminhando, e Jesus se retira à parte e ele fala: ó, vocês vão para Cafarnaum, pega o barco, vai para Cafarnaum, eu vou subir para o monte orar. Jesus fizeram exatamente isso. Só que no meio do caminho, a gente vai ver que eles enfrentam o quê? Uma tempestade.
Quantos de nós enfrentamos tempestades na vida? A Bíblia diz que eles chegaram do outro lado. E você pode virar para alguém e dizer: você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Você que está em casa, você vai chegar do outro lado. A gente tem que ter essa percepção na fé, porque a minha situação atual não é aonde Deus quer me levar. E por muitas vezes a gente acha que a tempestade é Deus que enviou. E se eu te falar que essa tempestade não foi Deus que enviou? Porque muitas vezes a gente fica apegado a isso. Não, Deus quer me ensinar nessa tempestade, Deus quer me forjar nessa tempestade. Mas essa tempestade não vem de Deus, e a gente vai ver isso ao longo do caminho. Mas uma das coisas que eu quero enfatizar com você, e eu queria que você se recordasse aí: você já teve no caminho certo e do meio do nada vem uma tempestade? Você já passou por isso? Creio que todo mundo. Isso muitas vezes, irmão, é o inimigo que quer paralisar a obra que Deus quer fazer na sua vida. Porque uma das coisas que Jesus nos dá na caminhada da fé é destino e propósito. Será que você pode repetir comigo? Destino e propósito. Dá o que? Destino e propósito. Jesus nunca vai pedir para você sair de um lugar sem te dar destino e propósito. Mas talvez você olhe para mim e fale: mas com Abraão foi diferente. Sim, mas se você entender a história de Abraão, você vai entender que ele também tinha destino e tinha propósito. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente se move sem destino e sem propósito. Olha o silêncio. Muitas vezes, irmão, eu e você está caminhando sem destino e sem propósito. E o objetivo de Jesus é te levar para o outro lado, mas sem destino e sem propósito você não vai chegar do outro lado. Então a primeira coisa que Deus quer alinhar o meu e o teu coração aqui essa noite aí: você precisa ter claro dentro de você qual que é o teu destino e qual que é o teu propósito. Isso vai te fazer a caminhar sem perder tempo. Porque muitas vezes é melhor você, aos seus olhos, estar com Jesus parado, aos seus olhos parado, do que você caminhando sem direção, sem propósito. Porque com Jesus, irmão, eu não estou parado, com Jesus eu estou caminhando, com Jesus eu estou avançando, com Jesus Ele está me moldando, com Jesus Ele está trabalhando, com Jesus Ele está fazendo com que tudo aquilo que eu acho que com as minhas forças eu posso chegar do outro lado, Ele tira isso, Ele remove isso e fala: ei, você só vai chegar do outro lado se você tiver o que eu tenho para a tua jornada. E é isso que a gente precisa aprender na caminhada da fé. Jesus nunca vai pedir para a gente sair de um lugar sem destino e sem propósito. Eu oro para que essa noite Deus coloque isso dentro do teu coração: destino, propósito, para que você possa chegar do outro lado, irmão. Então a gente vai ver isso. A gente vai ver que Jesus tinha dado um destino e um propósito para eles. E muitas vezes, eu já ouvi muita gente falar isso: o lugar mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus. Quem já ouviu falar isso? Quem já falou isso? Será que é? Porque eu creio, e eu vivo isso, eu creio que você também vive isso, que no centro da vontade de Deus, irmão, é onde você é mais confrontado. Mas aonde que a gente está querendo buscar essa paz? Será que é a paz externa ou a paz interior? Porque se eu estou no centro da vontade de Deus, irmão, eu vou ser confrontado a todo tempo. Porque há um opositor que não quer que você chegue do outro lado, e o nome dele é Satanás. Há um opositor que não quer que você chegue do outro lado, e o nome dele é Satanás. Então a todo tempo ele vai tentar paralisar aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas eu declaro aqui essa noite que você está firmado na rocha. Eu declaro aqui essa noite que você tem destino e propósito. Eu declaro aqui essa noite que em Cristo você é mais do que vencedor, irmão. Com Cristo eu não vou vencer, com Cristo eu já sou vencedor.
É essa mentalidade do reino que a gente precisa ter. Então a gente vai ver que muitas vezes as pessoas falam, o lugar mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus. Mas aonde que é que a gente acha que essa segurança está? Porque a paz que Deus tem excede todo entendimento. A paz que Deus tem não é nas coisas externas, é interior. O mundo ao meu redor pode estar em tempestade, mas o meu interior está em paz, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Então a segurança que eu preciso ter na minha jornada não está nas coisas externas, não está no que está acontecendo. Por mais que a gente com ansiedade queira resolver as coisas, a ansiedade que muitas vezes paralisa a gente de caminhar, Jesus está dizendo, ei, eu estou no controle. Jesus está no controle, irmão. É disso que eu e você precisamos se lembrar, Jesus está no controle. Será que você pode ser boca de Deus para alguém e falar assim para ele, ó, essa tempestade, irmão, é para revelar a glória do Filho de Deus. Tem tempestades que não é Deus que coloca, mas porque o inimigo tentou te envergonhar, ele vai te levantar. Não, 10 pessoas pegou isso aqui. Porque o inimigo tentou te envergonhar, ele vai te impulsionar para o teu propósito. Esse é o Deus que eu sirvo, irmão. O lugar mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus. Quantas vezes a gente ouve isso? A gente vai ver de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse a gente vai ver coisas tão leves que os homens de Deus sofreram. Calúnia, perseguição, né? Gigante. O que mais? Cova dos leões. Coisas leves como essas. Então, o lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus. Vai por isso, vai pelo que o mundo fala, isso não está na Bíblia, irmão. O lugar mais seguro para se estar é no plano, é na vontade de Deus. Mas entenda isso. Quando você está no centro da vontade de Deus, prepara, irmão. Porque quando você se posiciona, aí você vai conhecer os seus verdadeiros inimigos. Pode notar. Vou dar um exemplo básico aqui. Você compra um carro ou você compra alguma coisa, tem pessoa que está do teu lado. E você compartilha. Você fala, comprei um carro, tá? A pessoa, em vez de se alegrar com ela, não. Ela fica invejando o que você tem. Ela fica questionando como é que você conseguiu. Aqui não tem isso, não. Lagoinha não tem isso, não. Deve ser o pessoal que está em casa. E esse é um recado de Deus para a gente aqui essa noite também. A gente precisa rever com quem a gente está caminhando. Porque isso influencia como é que a gente vai chegar do outro lado. Com quem você está caminhando influencia como é que você vai chegar do outro lado. Então a segurança que eu tenho que ter na fé é que eu tenho palavra e que eu tenho promessa de Deus. Você pode repetir comigo, eu tenho palavra e eu tenho promessa. E eu vou chegar do outro lado. Se for para Jesus, pode aplaudir. Então a gente tem que entender aqui essa noite que quanto maiores os projetos, maiores os desafios, maiores serão também os inimigos na nossa caminhada. Porque muitas vezes você está sonhando com coisas grandes e Deus tem coisa grande para você, irmão. Mas prepara, irmão, porque vai ter levante. Prepara, irmão, porque vai ter tribulação. Porque a gente quer só a parte boa do negócio. É ou não é? Você quer só a parte boa. E Deus é tão bom e tão fiel na sua vida que Ele não conta como é que vai ser a jornada. Porque se Ele contar como é que vai ser a jornada, você desiste já de início. Você não quer caminhar, você não quer. Se Deus contasse para José o que ele viveria
até chegar ao Egito, para que a promessa se cumprisse, certamente ele não ia querer fazer aquilo que Deus falou a ele. Mas eu posso te dizer algo aqui essa noite, é como termina, que se conta. E por isso eu digo para você, Lagoinha, você vai chegar do outro lado. Por mais que os ventos contrários impeçam você de chegar do outro lado, por mais que o inimigo coloque oposição para que você venha chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Eu não estou falando essa palavra da boca para fora não, eu estou falando o que está na Bíblia, você vai chegar do outro lado. Grava isso dentro do teu coração, porque eu sei que você vai gerar testemunho aí dentro. Nenhuma palavra de Deus sai daqui vazia, irmão. Ela tem destino, ela tem endereço, e o teu coração é endereço de Deus aqui essa noite. Então, quanto maiores for o plano que Deus tem para a tua vida, os desafios, maiores serão os seus inimigos, irmão. A gente vai notar em João 6:21, que a gente acabou de ler. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Eles ficaram com medo? Não? Ficaram com medo, sim ou não? Sim. Uma tempestade no meio do caminho. Pensa como é que deve ter sido, irmão, a mentalidade dos discípulos. Caramba, estou indo para o outro lado, Jesus que mandou ir para o outro lado, agora chega essa tempestade, essa dificuldade, essas barreiras. Mas eles estão debaixo de uma palavra, vão para o outro lado. Eles têm destino, eles têm propósito. Eu vou enfatizar isso aqui essa noite porque a gente muitas vezes está caminhando sem palavra, sem destino e sem propósito. E quando a gente caminha sem palavra, sem destino e sem propósito, a gente interrompe o que Deus quer fazer na nossa vida. Mas o que eu preciso aqui essa noite fazer é deixar com que Jesus tome o controle da minha vida. É colocar na mão de quem sabe fazer, é colocar na mão de quem sabe resolver, porque Jesus não tem compromisso com o teu problema. Nossa cabecinha balançando. Jesus não tem compromisso com o teu problema. O que Jesus tem compromisso é com a promessa. O que Jesus tem compromisso é com a palavra que Ele liberou. Porque o problema muitas vezes é a gente quem cria. Mas ainda que criamos problemas, por estarmos na caminhada, no propósito, no destino, Jesus nos livra do problema e nos faz chegar ao destino que Ele tem para a nossa vida. Por isso eu e você precisamos de destino e de propósito. Quem está entendendo, diga amém. Então, Jesus dá essas duas coisas para eles: destino e propósito. E o que acontece muitas vezes no meio da nossa caminhada, as situações que acontecem, não definem aonde eu vou chegar. Porque muitas vezes eu e você está passando por uma luta, uma tribulação, e a gente acha que o fim é isso. Mas no fim não é isso. É só o começo do que Deus quer fazer através de você. E o mais maravilhoso de tudo isso é que quem está com você na caminhada vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, irmão. Vai ser tão lindo, vai ser tão extraordinário, você não tem noção. Eu creio que Deus vai surpreender muita gente aqui essa noite. Isso não é palavra motivacional, porque motivacional é passageiro. Mas a palavra ela é eterna, ela fica no nosso coração e ela cumpre o destino e o propósito que Deus tem. Então a gente vai aprender algumas lições aqui. Por isso que o teu momento não define o que Deus quer fazer em você através de você. É totalmente pelo contrário. O teu momento ele te forja. O teu momento, o teu processo, ele te forja. O teu processo ele te capacita. O teu processo te deixa mais forte. Pode notar, olha para trás, lembra de você 5 anos atrás. Olha para você hoje. Você está mais forte, você está mais visionário. 5 amém. Você está mais forte, você está mais visionário. Por quê? Porque você está no caminho. Porque você está caminhando sobre a palavra. Porque você tem destino e você tem propósito. Então é Deus te fortalecendo, é Deus te capacitando, é Deus te guiando. A gente vai ver que o povo no Egito, quanto mais Faraó maltratava, quanto mais Faraó queria interromper aquilo que Deus tinha para a vida deles, mais eles cresciam, mais eles expandiam. Eu declaro que assim vai ser na tua vida, irmão. Quanto mais o inimigo te cutucar, irmão,
Quanto mais o inimigo colocar seta, mais você vai crescer, mais você vai expandir, mais você vai multiplicar, mais rápido você vai chegar ao propósito que Deus tem para a tua vida. Mas para isso eu preciso entender que eu tenho autoridade em Cristo Jesus para isso. Porque muitas vezes o inimigo vem, coloca a tempestade e a gente fica com o quê? Com medo. Não, filho, você vai para cima disso aí. Você vai declarar com a tua boca: eu estou passando por isso, mas esse não é o cenário final. Esse não é o cenário final. O cenário final que Deus tem para mim é vitória, é vida abundante. Jesus, o maior propósito que Jesus tem na minha vida e na sua é a salvação. Repita comigo: é salvação. Jesus veio, irmão, não só para te livrar do inferno, mas para te livrar de uma vida infernal. Eu vou repetir de novo: Jesus veio não só para te livrar do inferno, Jesus veio para te livrar de uma vida infernal. Porque muitas vezes a gente, eu sou salvo em Cristo Jesus, mas a vida é um inferno, irmão. O que você está vivendo é ruim, é só problema. Jesus tem vida abundante para você, irmão. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Fala para essa pessoa: o que Deus tem para você, irmão, é abundante. O que Deus tem para você, você nem imagina o que Ele vai fazer, mas vai ser grande. Vai te surpreender, vai surpreender a tua família, vai surpreender as pessoas que estão ao seu redor, vai surpreender a terra, irmão. A terra vai reconhecer que você carrega algo da parte de Deus. Será que tem filho aqui? A Bíblia diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A terra, irmão, quem está lá fora anseia você se manifestar e começar a falar o que Deus está fazendo na sua vida. Quem está lá fora anseia em ouvir. Lá fora muitas vezes está cativo. Quem está lá fora muitas vezes está perdido, está sem destino, está sem propósito. Mas quando olhar para você vai falar: é essa vida que eu quero, é esse Deus que eu quero servir, é essa jornada que eu quero para a minha vida. Então você vai ser um espelho de Deus para as pessoas, irmão. As pessoas vão olhar para dentro de você: eu quero servir esse Deus. Porque o evangelho não é pesado, irmão. O evangelho é leve. Para quem entende o verdadeiro evangelho, ele é leve. Porque Jesus não tira, Jesus acrescenta. A religião diz tira, o evangelho diz acrescenta. O evangelho diz: você é lavado, remido pelo sangue de Jesus. A religião diz: você tem que fazer algo para que você seja perdoado. Então o evangelho sempre vai te acrescentar, irmão. E o maior acrescento que o evangelho pode fazer na nossa vida é através da palavra de Deus. Quando a gente abre esse livro, a gente vê que tem direção para todas as áreas da nossa vida. É para a sua vida financeira? Tem. É para a sua vida sentimental? Tem. É para a sua vida pessoal? Tem. Tudo que você está aqui, irmão, tudo que você vai viver nessa terra está aqui nesse manual. Deus não cria um homem sem um manual. Deus te cria, Ele te dá um manual para você viver. Só que muitas vezes a gente não abre o manual. A gente quer viver o que Deus tem, a gente quer maravilhas e glórias, mas a gente não abre o manual. Tudo que você vai viver, irmão, você vai encontrar aqui. Tem cada pérola aqui, irmão. Tem cada ensinamento aqui que vai transformar a tua história, liberar o teu destino. Mas o grande problema é que a gente não faz. A gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra e a gente vive a semana inteira esperando por uma palavra do próximo domingo. E eu preciso falar isso, porque a palavra de Deus é confronto. Jesus tem muito mais do que um culto de domingo para você, irmão. Jesus tem um quarto, Jesus tem um secreto. Jesus tem joelho no chão para você. E é isso que vai fazer a diferença na tua história. Porque o joelho no chão libera destino. Eu vou repetir de novo: o joelho no chão libera destino. Então, irmão, Satanás, ele odeia ver o teu crescimento. Satanás odeia ver a tua família avançando.
Satanás odeia ver os teus projetos dando certo. Então, quando ele vê você em paz, quando ele vê você na caminhada, quando ele vê você no propósito e no destino, ele quer fazer de tudo para te paralisar. A gente vai ver aqui, se Satanás, irmão, parou a comitiva de Jesus, indo para Cafarnaum, porque Jesus tinha um plano naquela cidade que estava a destino, imagina no que ele não quer fazer na sua vida, irmão. Se Satanás parou a comitiva de Jesus Church, ele não vai parar o que Deus tem para fazer na tua vida, irmão. Então se prepare, porque essa é uma palavra que Deus está liberando, porque Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida, mas a gente precisa aprender a andar no processo. A gente precisa aprender a discernir os tempos e as estações, e a gente só vai aprender isso tendo relacionamento e comunhão com Ele. Não há outro meio, não há outro caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então a gente só vai encontrar direção e propósito nele. Então, irmão, Satanás, irmão, ele quer paralisar isso, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Então, muitas vezes, coloca isso dentro do teu coração, muitas vezes as tempestades vêm para nos distrair do propósito. Muitas vezes as tempestades vêm para nos distrair do propósito. Você está no caminho certo, você está na direção certa, e muitas vezes o inimigo coloca uma tempestade para você se distrair, para você achar que é Deus que está colocando essa tempestade. Por isso que eu digo, nem toda tempestade vem de Deus. Nem toda tempestade é Deus querendo te ensinar algo. Tem tempestades que é o inimigo querendo te distrair do teu caminho. Mas essa noite aqui, Jesus está abrindo a minha mente e a sua para que a gente possa entender isso. Nem toda tempestade vem de Deus. Mateus, capítulo 12, verso 25. Coloca aí para a gente, por favor. A Bíblia vai dizer... Eu vou ler para você de novo aqui, João, para você entender o contexto que eu quero entrar. Ao descambar o dia, seus discípulos desceram para o mar e tomaram um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Quem direcionou os discípulos a entrarem no barco e ir para Cafarnaum foi Jesus, sim ou não? Sim. Repita comigo, foi Jesus. Agora Mateus capítulo 12, verso 25 vai dizer assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, de Lagoinha Santo André, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então não há como avançar sem houver o quê? Concordância. Não há como a gente avançar se não houver concordância. Isso vai até uma palavra para o nosso relacionamento, para a nossa vida sentimental, porque muitas vezes a gente quer avançar sem com que o nosso cônjuge, o seu marido, a sua esposa estejam de acordo. As cabecinhas balançando. Não queira avançar, irmão, sem o que o seu cônjuge esteja de acordo. Deus chamou vocês para caminhar junto. Por mais que muitas vezes a gente esteja já em outro nível, em outro pensamento, em outra direção, e o nosso cônjuge não esteja entendendo isso aí, calma, dobra o teu joelho, ora por ele. Todo reino dividido não vai prosperar, não vai crescer. Por quê? Porque não tem concordância. Mas por que eu quero dizer isso em relação à tempestade? Vai continuar dizendo: se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Jesus dizendo: e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulso os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então a lógica é simples. Se Jesus repreendeu a tempestade, foi Deus que enviou aquela tempestade? Jesus está repreendendo Deus? Sim ou não? É uma lógica simples.
Então a gente consegue entender que não foi Deus que colocou essa tempestade, porque Jesus não está repreendendo Deus. Todo reino dividido não prospera. Se não houver concordância, a gente não avança. Então a gente entende que Jesus não está repreendendo Deus. Jesus está repreendendo o vento que o inimigo colocou ao contrário, para que eles não cheguem no outro lado. Então muitas vezes na nossa jornada, na nossa caminhada, vai ser exatamente assim. O inimigo vai colocar ventos contrários para paralisar o teu propósito. O inimigo vai colocar ventos contrários para te distrair do propósito. O inimigo vai colocar ventos contrários para te colocar para baixo. O inimigo vai colocar ventos contrários para que você ache que essa tempestade vem de Deus e fique paralisado. Porque se eu acho que vem de Deus, eu estou paralisado. E enquanto Deus não fala, eu não saio daqui. Mas toda tempestade, irmão, que você enfrentar, sendo ela de Deus ou não, vai ser para que a glória do Filho de Deus seja revelada. Toda tempestade, sendo ela de Deus ou não, ela vai apontar para Cristo. O Evangelho aponta para Cristo. Então toda tempestade vai nos fortalecer. Toda tempestade, ela vai abrir a tua mente. Porque você, a partir do dia de hoje, vai começar a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. E Deus vai começar a mostrar para você. Deus vai começar a mostrar para você na tua casa as tempestades que há lá. Deus vai começar a mostrar no teu trabalho as setas e os planos do inimigo que estão colocando no teu caminho para poder paralisar o plano de Deus na sua vida. As tuas amizades, Deus vai te mostrar. Porque tem tempestades que exatamente o inimigo vai colocar para paralisar o teu propósito. Quem está entendendo essa palavra diz amém? Então essa tempestade não vem de Deus, irmão. Então, o que eu entendo com isso? Que a tempestade não tem a ver com o que eles estavam vivendo. Essa tempestade não tem a ver com o que eles estavam vivendo. A tempestade tem a ver com o que eles iam viver. Não, você não entendeu. A tempestade não tem a ver com o que eles estavam vivendo. A tempestade tem a ver com o que eles iam viver. Então a Satanás a todo tempo, irmão, ele vê que você está em paz com isso, você tem destino e propósito. E ele vê, eu não posso deixar ele chegar do outro lado. Porque do outro lado tem coisa que ele não pode acessar, senão ele acaba com a gente. Quem está entendendo isso? Então muitas vezes Satanás não quer que você chegue do outro lado, porque tem um novo de Deus te esperando lá, irmão. Tem um novo de Deus te esperando do outro lado. Mas você vai chegar do outro lado. Nada nem ninguém vai te parar. Nada nem ninguém vai paralisar os teus planos, os propósitos que Deus tem para a tua vida. Nada nem ninguém vai te parar. E muitas vezes quando essas tempestades acontecerem na sua trajetória na fé, Satanás, o teu lugar é aqui embaixo dos meus pés. Será que você pode bater o seu pé no chão aí? Satanás, o seu lugar é embaixo dos meus pés. É você exercendo essa autoridade em Cristo, irmão. Jesus disse que eu e você faríamos obras maiores. Então essa tempestade não tem a ver com o que eles estavam vivendo, mas com o que eles iam viver. Quem está entendendo diz amém. Por isso, Lagoinha, não se intimide com os ventos contrários. A partir do dia de hoje, porque você entendeu essa palavra, os ventos contrários virão. A partir do dia de hoje que você entendeu essa palavra, o teu opositor, o teu inimigo vai se levantar contra a tua vida, porque você entendeu, você vai se posicionar e você vai colocar na rota do que Deus tem para fazer na tua vida. Então, não se intimide com os ventos contrários. E o que eu entendo com isso? Que toda tempestade, irmão, na maioria das vezes, ela é um prenúncio de que você está na direção certa. Será que você pode dizer isso para a pessoa que está do teu lado? Toda tempestade, muitas vezes, é um prenúncio de que você está na direção certa. Muitas vezes vai ser esse ponto de referência que Deus vai te dar. Está vindo tempestade, sinal que eu estou na direção certa. Sinal que eu estou na direção certa, sinal que eu estou vivendo o meu propósito.
Sinal que Jesus está comigo. Então, Lagoinha, Jesus não garante travessia confortável. Isso que Deus colocou no meu coração. Jesus não garante travessia confortável. Jesus garante vida através da travessia desconfortável. Jesus não garante travessia confortável, mas Jesus garante vida através da travessia desconfortável. Está desconfortável, mas eu estou com Jesus. Está desconfortável, mas eu estou com o meu libertador. Está desconfortável, mas eu estou com quem pode abrir os caminhos para que eu possa passar. Está desconfortável, mas eu tenho livramento. Está desconfortável, mas por mais que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Você vai passar, mas até quando você passar, Ele vai estar com você. Quem está entendendo diz amém. Então Jesus, Ele não vai garantir travessia confortável. Tira isso da tua mente, da tua cabeça. Porque se é de Deus tem paz. Que paz que você está buscando, irmão? Que tipo de paz que você está buscando? A paz externa ou a paz interna? Quando é de Deus, vai ter confronto. Quando é de Deus, você vai passar, irmão. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é fiel e que Ele vai me fazer chegar do outro lado. Quem está entendendo isso? Então Deus não está livrando eles do problema. Jesus não vai livrar eles do problema. Jesus vai levar eles até o outro lado. Muitas vezes Jesus não vai te livrar do problema. O problema está lá. Mas para de focar no problema. Começa a focar no propósito. Começa a focar na promessa. Foi isso que Josué e Caleb fez. Eles tiraram os olhos dos problemas, dos gigantes, e colocaram os olhos na promessa. E olha que interessante. Os dois que colocaram os olhos na promessa, até o dia de hoje, é lembrado o nome deles. E os outros 10? Alguém sabe o nome dos outros 10? Você lembra, irmão? Porque quem não tem propósito, não tem promessa, não marca. Quem não tem visão, não marca. Quem não tem visão, não deixa legado. Quem não tem visão, não caminha sobre a palavra de Deus. Mas Jesus não nos chamou para caminhar sobre vista. Jesus chamou eu e você para caminhar sobre fé. Porque é a fé que produz todas as coisas, dentro de nós e através do nosso propósito. Quem está entendendo? Então diga para essa pessoa que está do teu lado, irmão, mas com autoridade e voz de profeta, irmão, você vai chegar do outro lado. Eu não sei o que você tem passado, mas você vai chegar do outro lado. Então muitas vezes a certeza que você está no caminho certo são exatamente os ventos contrários. Quem chamou eles para ir para o outro lado? Quem chamou Lagoinha? Então o que faz a diferença na minha caminhada não é muitas vezes a decisão e a direção que eu tomo. O que faz a diferença muitas vezes na minha caminhada não é a decisão que eu tomo, e sim a voz de quem eu sigo. Que voz que você tem seguido? Os discípulos seguiram a voz de Jesus e chegaram do outro lado. Eu declaro para você que essa noite, se você ouvir a voz de Jesus, irmão, você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Salmos 46, coloca para a gente na tela, eu já estou terminando. Se o grupo de louvor quiser subir para parecer que está terminando. Coloca Salmos 46, verso de número 2. Salmos 46, verso de número 2. A Bíblia vai dizer: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Próximo. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha que lindo. Deus está no meio dela. Deus está no meio da tempestade. Deus está no meio do teu processo. Deus está no meio da caminhada.
não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Próximo. As nações se embravecerão. Os reinos, volta. Está ansioso por quê, homem de Deus? As nações se embravecerão. Os reinos se moverão. E ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Por quê? Porque quando Jesus fala já acontece, irmão. Quando Deus libera uma palavra do céu, não vai acontecer, já aconteceu. E essa mesma palavra de voz e autoridade Ele colocou sobre a tua vida. Porque você tem o Espírito Santo. Você tem essa autoridade para dizer: ei, tempestade, se acalma. Você tem essa autoridade. Eu declaro que o teu cálice, irmão, aqui essa noite ele vai transbordar em nome de Jesus. O teu cálice vai transbordar em nome de Jesus. Eu queria que vocês colocassem de pé. Quem recebeu essa palavra? Eu creio que essa noite aqui Jesus está esticando a sua fé, irmão. Eu vou repetir de novo. Eu creio que aqui essa noite Jesus está esticando a sua fé. Jesus está expandindo a tua visão. Aquilo que você estava com medo de caminhar, agora Jesus vai te dar a segurança. Mas a segurança que Ele vai te dar não é a externa, não é o que você está vendo, é a segurança interna, de que Ele está com você na caminhada. Eu queria que você nesse momento fechasse seus olhos, começasse a falar com Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu creio que essa palavra, Deus, teve endereço aqui essa noite. Eu creio que muitas vezes as tempestades vêm para que o propósito dos filhos se paralisem, para que, Senhor, os planos que o Senhor tem para essa casa, para essa família, para esse homem, para essa mulher, para esse empresário, Deus, ele não se cumpra. Nós sabemos que Satanás a todo tempo está tentando desviar os olhares daquilo que o Senhor prometeu a eles, com a distração, com aquilo que o Senhor não chamou eles para colocar os olhos, com aquilo que o Senhor não chamou eles para colocar as energias, as forças. Por isso, Pai, essa noite, liberta essa mente que está cativa ao medo. Liberta essa mente, Pai, que está cativa ao pecado. Liberta, Pai, essa mente que está cativa e paralisada, porque quer saber como é que vai ser. Jesus não nos chamou para saber como é que vai ser. Jesus nos chamou para caminhar sobre a palavra dEle. E tudo que Ele falou não vai acontecer, já aconteceu. Porque se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. E essa é a maior segurança que nós vamos ter, Senhor. Nós temos a Tua palavra. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E essa é a fé que estabelece dentro do nosso coração. Nós vamos chegar do outro lado. Há um dia, Pai, que nós nos encontraremos com o Senhor. E nós temos essa certeza que nós vamos chegar do outro lado. Mas enquanto isso, Pai, não acontece, aqui nessa terra nos ensine a caminhar, nos ensine a discernir os tempos e as estações. Nos ensine, Pai, a caminhar sobre o destino e sobre o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Eu declaro, Pai, que nenhuma obra maligna vai paralisar a obra que o Senhor tem para os teus filhos. Eu declaro, Pai, que há uma unção de transbordo sobre a vida de cada um, do alto da cabeça à planta dos pés. E eu declaro, Pai, que toda obra maligna vai se cessar, porque agora a palavra entrou, a palavra vai gerar vida, a palavra vai gerar abundância. E aquilo que o Senhor tem, as nações verão que os teus filhos carregam. Eu creio, Pai, que há uma unção sobre a cabeça de cada um dos teus filhos. E assim como o Salmos 23 diz que o cálice vai transbordar, Pai, a unção vai transbordar. Cada um que está aqui vai provar desse transbordo do Senhor. Eu declaro, Pai, porque a partir do dia de hoje a gente vai parar de olhar para as coisas terrenas e a gente vai começar a olhar para as coisas do céu. A gente vai parar de olhar para dentro de nós e enxergar o nosso ego. E a gente vai começar a olhar, Senhor, o que o Senhor quer fazer em mim, através de mim. Eis-me aqui, Senhor. Faz a Tua vontade. Eu não quero mais paralisar, eu não quero mais atrasar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Por isso, Pai, nesse dia de hoje eu tomo a decisão que vai transformar a minha história. Por isso, no dia de hoje eu tomo a decisão que vai liberar o meu destino, porque o Senhor tem um propósito para mim. E eu creio que o que o Senhor tem para mim não vai parar em mim. Eu creio que o que o Senhor tem em mim
a minha casa vai provar, os meus amigos vão provar, o meu trabalho vai provar. Ao abrir a minha boca, Pai, as pessoas verão que eu sou mais do que vencedor no Senhor. As pessoas reconhecerão o Espírito Santo. Que ao abrir a minha boca, Pai, as pessoas verão a glória do Filho de Deus. Que ao abrir a minha boca as pessoas reconheçam: esse homem é cheio do Espírito Santo, essa mulher é cheia do Espírito Santo. Aonde eu chegar, as pessoas vão reconhecer o que eu carrego. E por isso, Pai, aqui essa noite, liberta, Pai, mentes que estavam presas ao medo, tudo aquilo que veio para distrair os teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro que a partir do dia de hoje haverá um romper em Lagoinha Santo André, Pai. Eu declaro que a partir do dia de hoje o novo vai se estabelecer sobre essa vida, porque ela se posicionou e ela entendeu que quando ela se posicionar os maiores ataques virão, mas eu tenho certeza que com Deus eu vou chegar do outro lado. Pai, obrigado por essa palavra. Eu creio que ela tem endereço em cada coração. Por isso eu quero que você repita essa oração comigo. Senhor Jesus, essa noite eu entendi a Tua palavra, que a partir do dia de hoje se estabeleça em minha vida um novo começo, uma nova história, uma nova estação, o maior romper que eu não vivi na minha vida, eu vou começar a viver a partir do dia de hoje. Escreve o meu nome, Pai, no livro da vida. Perdoa os meus pecados, Pai. Tudo aquilo que um dia entristeceu o Teu coração, a partir do dia de hoje eu vou começar a produzir para alegrar o Teu coração. Por isso essa noite eu tomo essa decisão de entregar o controle da minha vida nas Tuas mãos, porque tudo o Senhor sabe. Por isso eu tomo essa decisão e eu selo essa decisão diante dessa oração aqui, em nome de Jesus. Eu vou contar os maiores testemunhos que o Senhor vai produzir na minha vida, em nome de Jesus. Se você orou comigo com fé, diga amém, dá glória a Deus, aplauda Jesus. Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que a igreja de olhos fechados e sem constrangimento nenhum, eu queria que você que fez essa oração pela primeira vez, de entregar o controle da sua vida na mão de Jesus, você que quer reconhecer Jesus como o seu único e suficiente Salvador, ou você que um dia se afastou, mas hoje quer voltar à presença de Deus, quer voltar a essa jornada, essa trajetória, eu quero que do seu lugar você levante a sua mão. Eu só quero orar pela sua vida. Tem alguém aqui que entendeu essa palavra? É só você levantar a sua mão do seu lugar. Glória a Deus, eu vejo uma mão. Glória a Deus. Eu só quero orar pela sua vida, irmão. Só quero te abençoar em nome de Jesus. Tem mais alguém? É só você. Glória a Deus, isso. Irmão, quando eu digo que o maior romper da tua história está por vir, não estou dizendo isso da boca para fora. Eu estou dizendo isso porque é o desejo de Deus para a tua vida. Ele deseja romper na tua história. Ele deseja com que você tenha experiências nessa terra. E Ele vai começar a produzir em você, através de você, isso. Mas você precisa tomar essa decisão de, a partir do dia de hoje, viver e aceitar esse novo começo que Deus tem para a tua vida. Por isso, eu vou falar mais uma vez. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, ou quer retornar aos caminhos do Senhor? É só você levantar a sua mão. Eu só quero orar pela sua vida, irmão. É só isso, sem constrangimento nenhum. Tem mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Você que está em casa, se você quer tomar essa decisão, digite aí nos comentários o seu nome, a cidade de onde você está falando. A gente vai orar pela sua vida, em nome de Jesus. Você que levantou sua mão, tome esse passo de fé e vem até aqui. Eu quero orar pela sua vida, amém? Vem até aqui, eu quero orar por você. Você que levantou sua mão, tomou essa decisão, em nome de Jesus. Os voluntários me ajudem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Vamos lá, Goinha. Será que você pode dar glória a Deus? Será que você pode dar aleluia? Isso aqui que eles estão fazendo, irmão, é um privilégio. É um privilégio. Por isso eu vou perguntar pela última vez: tem mais alguém, irmão? É só você estender a sua mão em nome de Jesus. Esse é o seu momento. Não é pastor, não é líder, não é homem que está te chamando, é Jesus para que você venha viver uma nova história. É só você levantar a sua mão. Tem mais alguém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aqui para mim, vocês. Como é que vocês chamam? Tiago. Qual que é o seu nome? Entregando a sua vida para Jesus ou reconhecendo? Qual que é o nome da senhora? Elina? Está entregando a sua vida para Jesus ou está retornando para ele? Glória a Deus. Glória a Deus. 3 vidas aqui entregando a Jesus o controle que a Ele pertence. Tem festa no céu, irmão. Quero que você estende sua mão para cá. Estende sua mão para cá. Vamos orar pela vida deles. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Pai, cada um dos teus filhos que tomaram essa decisão, em nome de Jesus, Pai. Como a gente acabou de orar, selando essa aliança com o Senhor, eu declaro, Pai, que a partir dessa decisão que está registrada no dia de hoje no céu, há uma nova história para a vida deles, há um novo começo. Eu declaro que toda obra maligna, do alto da cabeça à planta dos pés, eu declaro em nome de Jesus, lançada de volta ao abismo, Pai. Eu declaro vida abundante neles e através deles, Pai. Em nome de Jesus, nós selamos aqui essa aliança essa noite. Nós declaramos para o céu ouvir, para o inferno ouvir, para Santo André ouvir, que essas vidas pertencem ao Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, amém, glória a Deus. Será que você pode olhar para mim aqui agora? Olha para mim aqui rapidinho. A Bíblia diz assim, que quando você toma essa decisão, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E se tem festa no céu, tem festa na Lagoinha também. Amém? Será que tem alguém comigo aqui? Nós vamos celebrar a sua vida. Nós vamos te abraçar e você vai conhecer essa família de Deus que tanto te ama. Amém? Eu vou contar até 3. E no 3 você vai se virar para trás e vai conhecer a sua nova família. Amém? Tá preparado? Vamos lá? Vamos lá, Lagoinha. 1, 2, 3. Pode virar. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor.